Você entende e conhece quem é Jesus? Você sabe realmente quem é Jesus? Você sabe qual é a sua maior necessidade para se converter e seguir a Jesus? Você sabe por que você precisa se arrepender e se converter a Cristo? Ou você está seguindo a Jesus entendendo, não, Jesus é o Salvador, mas só conhece falar isso de fala, mas não entende a sua necessidade dele, não entende por que ele é importante, não entende qual o motivo de você crer nele, não entende qual a sua maior prioridade, a sua maior necessidade de Jesus. Ou você está que nem a multidão, seguindo a Jesus para fazer campanha dentro dessas igrejas que você está, para subir monte, para receber poder, unção, para fazer voto, pacto, para ganhar milagres, bênção, cura, prosperidade. Você está seguindo a Jesus para alcançar vitórias e bênção e prosperidade nesta vida aqui? Jesus está dizendo a você, você me segue pelo pão que perece, não pelos sinais que viste, não me entendendo quem sou, não entendendo qual a sua necessidade, não compreendendo a sua importância de crer em mim e a sua necessidade de mim. Jesus está dizendo, a nossa maior necessidade de Cristo e por Cristo é para que Ele nos livre do nosso pecado que nos condena ao inferno. Só Jesus é quem pode nos tirar dessa condição de julgado, sentenciado, culpado e condenado. Só Jesus é quem pode nos livrar da morte, do pecado. Só Jesus é quem pode nos garantir salvação. Só Jesus é quem pode absolver a nossa culpa diante de Deus, nos absolver da condenação, do julgamento, do juízo e nos dar reconciliação com Deus. Só Jesus Cristo. Será que isso está no teu entendimento? Será que você creu em Jesus por essa necessidade? Será que você entendeu essa necessidade de Cristo? Ou você é que nem a multidão que está enchendo a igreja aí em nome de Jesus para alcançar vitória, bênção, prosperidade, ter isso, receber unção, receber poder, ver o milagre, ver o papel assinado, ver a palavra do decreto e etc. A multidão está perecendo. A multidão fala de Jesus, glorifica a Jesus, diz que Jesus é o Senhor, diz que tem fé em Deus, a multidão diz que serve a Deus, diz que vai adorar a Deus, diz que vai buscar a Deus, mas essa multidão não tem conhecimento da sua necessidade real de Jesus. Essa multidão não tem entendimento do objetivo de eu crer em Jesus e me manter fiel a Ele. Essa multidão está vivendo a formalidade religiosa dentro de promessas que são fábulas, que são fantasias, ilusões dos homens mentirosos em nome de Deus, que Deus não tem levantado. E muitos que Deus levantou se corromperam, não estão compromissados com a verdade do Evangelho, se corromperam por causa de ganho. São cães gulosos que fazem negócio do povo e não têm compromisso com o ensino da palavra para mostrar ao povo a sua maior necessidade. Você precisa de Jesus, não é para ter carro, casa, moto, dinheiro, conta no banco, vitória, prosperidade nesta vida. Você precisa de Jesus, não é para Ele intervir no teu casamento, na tua vida social, financeira, não é para Ele abrir porta de emprego, nem botar dinheiro na tua conta e nem fazer você enriquecer da noite para o dia. Você precisa de Jesus porque você está julgado, condenado, sentenciado a morrer e seguir ao juízo. E sem Jesus, sua alma vai ser condenada a uma eternidade sem Deus. Você precisa de Jesus porque nele você tem a vida eterna, não entrará em condenação e passará da morte para a vida. Você precisa de Jesus porque nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo. Você precisa de Jesus porque somente por Ele reconciliamos-se com Deus. Você precisa de Jesus porque Ele é a água da vida que sacia a fome e a sede do teu espírito, da tua alma que está sedenta, está caminhando para o local sem a presença, o gozo, o refrigério, a alegria e a paz com Deus. Você precisa de Jesus porque Ele é o único meio de salvação para a tua alma, para que você receba de Deus a bênção e não a maldição, a vida e não a morte. É por isso que você precisa de Jesus. Você entendeu isso? Porque você tem que ser fiel a Cristo e não à igreja. Você tem que cumprir e praticar a palavra de Deus e não vida religiosa dentro da igreja. Você entendeu porque você precisa de Jesus? O apóstolo Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Escute aqui. Ei, vem cá. Eu chamo sua atenção aqui. O que Pedro diz:
no versículo 68 do capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Jesus responde no versículo 67, aliás, Jesus faz a pergunta: vocês também querem me abandonar? No versículo 68, Pedro responde a Jesus. Na pergunta que Jesus fez, Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós, se somente tu tens as palavras da vida eterna? Eu pergunto a você agora: para onde você está indo para alcançar a vida eterna? O que você está praticando? A quem você está seguindo? Qual o alvo da tua fé e o alicerce da tua vida com Deus? Olha para aí, irmão. Que pergunta, hein? Bole contigo ou não? Somente tu, disse Pedro, tens as palavras da vida eterna. Você está seguindo o teu oráculo, teu guru, teu mestre, teu sábio, teu pastor, teu sacerdote, teu ancião. Você está seguindo o teu apóstolo, teu arcanjo, teu sacerdote. Você está seguindo quem? Você está se espelhando em quem? Quem é o alvo da tua fé? Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Você está olhando para Jesus? Você está aprendendo de quem? Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você está aprendendo de quem? Com o teu pastor? Com o teu mestre? Com o teu oráculo? Com o teu guru? Com a tua igreja? Com o teu profeta? Com o meu irmão? Pedro diz: somente tu tens a palavra da vida eterna. Não está em igreja, não está em homem, não está em prática, não está em sacrifício, não está em campanha, não está em vida religiosa, não está em flagelo, não está em penitência, não está em doutrina de homem, não está em prática, formalidade religiosa, está em Cristo, na sua palavra. E se você nesta hora estiver ouvindo e dando atenção a essa palavra, siga o conselho de Jesus, João capítulo 8, versículo 31 e 32. Se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você já conheceu esta verdade? Você já conheceu realmente quem é Jesus? Por que é que você precisa dele? Dizer que Jesus é Salvador e o Senhor, todo mundo está dizendo aí. Você que é crente diz, o católico diz, o espírita diz, os testemunhos de Jeová diz, os mormons diz, todos dizem que Jesus é Salvador e Senhor. Você que está aí agora: ah, mas eu estou na igreja evangélica, eu sou evangélico. Não tem diferença nenhuma, a religião evangélica para a católica, a espírita, todas são a mesma coisa. Estão dentro, baseada em doutrina legal estabelecida pelo homem. O evangelho é a doutrina de Cristo. O evangelho é a palavra de Deus. O evangelho é a verdade que liberta. É o poder da salvação. Você está seguindo a quem? Teu ministério? Tua igreja? Teu pastor? Ou a palavra de Jesus? O evangelho é Cristo. O evangelho não é viver essa formalidade de igreja. O evangelho não é viver movimento, campanha, pacto, voto. O evangelho não é viver ritual, escravidão dentro de igreja, cumprindo ordem de culto, cerimônia, prática, obrigação, devoção, trabalho. O evangelho é conhecimento para transformar o entendimento, para viver uma vida firme e sólida com Deus. Como disse Jesus: aquele que ouve e pratica a minha palavra é como um homem prudente que edifica a sua casa na rocha. A sua vida só vai estar edificada em Deus quando você estiver ouvindo e praticando a palavra de Cristo, para você ser discípulo de Cristo. Tem muita gente que é discípulo de pastor, de igreja, de ministério, de homem, de ancião, de tanta coisa. Mas você tem que ser discípulo de Cristo para que você seja herdeiro das promessas de Deus, para que você seja aceito por Deus, para que você seja liberto por Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, não libertar, aliás, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque a verdade que liberta é Jesus, é a palavra dele, é o que ele ensinou, é a doutrina dele. Porém, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não recebais, nem tampouco o saudais, nem tampouco seja seguidor desse homem, nem tampouco viva a instrução que ele te dá, nem tampouco viva preso dentro da igreja dele, porque você foi chamado para viver e seguir a palavra de Cristo, o evangelho, e não igreja de ministério de homem algum. Deu para você entender?
Você tem que procurar um ministério, um local de ensino da palavra, que tenha um homem compromissado com a palavra, que pregue a palavra, porque Deus levantou homens compromissados com a palavra para construir a congregação, que esses homens receberam o título de pastor. Quer dizer, título não, porque pastor não é título, pastor é vocação. Esses homens foram comparados dentro de uma simbologia com pastor, aqueles que doutrina, que lideram a congregação, compromisso de ensinar, conduzir, instruir a congregação na palavra de Deus. Eles foram comparados como um pastor de ovelha. Jesus fez essa comparação. Mas tem que ser aquele que foi vocacionado e chamado por Deus e que tenha compromisso com Deus. E você tem que ser prudente para analisar a quem você está ouvindo para receber o ensino da palavra de Deus. Cuidado com os falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, falsos homens que falam, assim diz o Senhor, eis que eu sou Deus. Deus está revelando, Deus está dizendo. Meus irmãos, creiam no Evangelho de Cristo. Crer no Evangelho é crer em Cristo, é guardar a palavra de Cristo, é reconhecer quem é Cristo. Se eu tenho conhecimento de que Cristo, para mim, para viver uma vida com Deus, Ele é tudo, eu não preciso mais de nada. Para que eu ir para a campanha de libertação? Para que eu vou para uma campanha de avivamento? Para que eu vou para uma campanha de poder? Para que eu vou para uma campanha da vitória? Para que eu vou para uma campanha da bênção? Para que eu vou para uma campanha de restituição? Para que eu vou para uma campanha disso, daquilo outro? Se eu encontro tudo isso em Cristo, a bênção, a vitória, a força, a vida, restauração, libertação, transformação em Cristo, porque dele, para ele, sem ele, nada do que existe existiria. É nele que precisamos estar buscando, estando nele, seguindo a palavra dele e não essas instruções anátema, esse evangelho maldito que falsos profetas e pastores estão levando o povo a viver dentro da igreja em nome de poder de Deus. Então, Jesus, ele está dizendo para você nesta hora: você também quer se retirar? Quer viver esse movimento? Não quer olhar e conhecer o que a palavra fala sobre Jesus? Você quer acreditar no que você entende? No que o teu pastor ensina? No que o teu ministério formula como verdade de Deus? Ou você quer se converter a Cristo, entendendo que somente Ele e por Ele encontramos a vida com Deus e seremos libertos da condenação do pecado? Amém? É muito importante esse texto que eu li aqui. O contexto dele, do capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu João, é uma lição muito grande para a gente. É por isso que hoje eu digo: Senhor, para onde irei eu, se somente Tu tens a palavra da vida eterna? Os homens julgam a gente que não vive escravo de igreja. Muitos estão julgando a gente de desigrejado. Eu hoje não sou propriedade de nenhum ministério, porque muitos, você e muitos, está sendo propriedade de ministério, negócio de homem. Hoje eu não sou. Eu não vivo mais dentro de uma prisão, de um curral chamado igreja, presa, submissa ao homem, servindo o ministério, a igreja, como se fosse a Deus, porque eu aprendi, eu conheci a verdade e fui liberto. Por isso que eu não vivo mais isso. E vivo sim dentro de uma igreja, ouvindo, sendo instruído pela palavra, se tiver um homem compromissado com a palavra de Deus, que prega o evangelho de Cristo e não traga a linha de pensamento dele. Porque hoje, igreja que prega predestinação fatalista, esse pastor não tem compromisso com o evangelho de Cristo. Ele pode ganhar até o teu carinho, ele pode ganhar teu aplauso, ele pode ganhar a tua devoção, mas diante de Deus ele está em condenação. Esse pastor que prega que o sábado tem que guardar para ser salvo, esse pastor que prega que para você alcançar a bênção de Deus tem que fazer campanha, esse pastor que prega que você tem que fazer um pacto, tem que fazer um voto, tem que dar dízimo, tem que dar dinheiro, tem que honrar a Deus com a finança, esse pastor é um lobo, cão guloso, avarento, cobiçoso, ganancioso. A causa dele é de ganho, que faz negócio do povo. Eu procuro um pastor que esteja ali, sem causa de ganho, que se desgaste, que se entregue para ensinar o povo a palavra, para fazer o povo chegar a Deus e ter a vida verdadeira com Deus. E não vida com igreja, não vida dentro de cabresto de homem, mas a vida com Deus na palavra de Deus.
Aí eu vou para uma igreja que tenha um pastor que realmente esteja compromissado. Mas a minha confiança da minha salvação não é eu estar dentro de uma igreja. Porque não é a igreja que é o povo de Deus. Não é o ministério que é o povo de Deus. Igreja de Cristo é todo aquele que se arrependeu e se converteu a Cristo, é membro, forma o corpo, que é a igreja, aonde vai seguir a Cristo, que é a cabeça. Deu para entender? É muito ensino, irmão. Então, quando a gente conhece a verdade, a gente não é negócio de homem, a gente não é manipulado por vento de doutrina, a gente não é levado por doutrina de demônios, a gente não é conduzido pelo engano dos homens que fazem negócio do povo, usando de questão de pretexto de humildade, usando sermão bonito de que é homem de Deus, de que vive em santidade, de que está fazendo a vontade de Deus e levando o povo a cair na dele. Quem é de Deus tem compromisso com a palavra de Deus. Quem é de Deus não é quem está em posição dentro da igreja, é quem está na palavra dele. É esses que Deus vem buscar. É quem está na palavra que é o alicerce. Então fica essa orientação para você. Nesta hora, evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar a verdade do Evangelho de Cristo, nada além da verdade, não causa de ganho próprio, mas o objetivo, a motivação que me faz pregar o Evangelho aqui nessa rede social, em todos os locais onde Deus me dá a oportunidade, é com um só propósito, que todos conheçam a verdade que liberta e que sejam libertos para a glória de Deus, alcançando o perdão, a graça, a justificação, a comunhão, a salvação para a vida eterna com Deus. Esse é o meu desejo para você que está assistindo agora este vídeo, em nome de Jesus. Amém?